era para gerar, mas muitas vezes gera, né? E é um assunto que eu posso dizer que considero até um assunto complexo, né, para muitas pessoas, porque quando a gente fala a respeito de Espírito Santo, a gente está falando muito daquilo que a gente sente, né? E muitas vezes nós não conseguimos expressar aquilo que sentimos, né? É difícil explicar. Por exemplo, a nossa fé, muitas vezes, ela é uma fé difícil de se explicar. Por quê? Porque antes nós conhecemos a Deus somente de ouvir falar. Hoje nós conhecemos a Deus de andar lado a lado com Ele. Então, possivelmente, quem não ande lado a lado com Deus, dificilmente vai explicar a nossa fé, né? Então, nós, muitas vezes, temos essa dificuldade, né? De entender algumas coisas, de entender algumas experiências. Então, a aula de hoje ela vai servir muito para isso, para que a gente possa também... Hoje é uma aula que, se vocês quiserem falar, né, dar a opinião de vocês, vai ser de extrema importância, eu acho que vai ser bem valioso aquilo que a gente puder compartilhar aqui, aquilo que vocês também não concordarem de posicionamentos que a gente venha colocar, vocês também podem se manifestar aí. Quem não quiser se manifestar pela câmera aqui, enfim, ou pelo microfone, pode colocar no chat ali que a gente vai ler todas as mensagens, tá bem? A Aida tá dando os parabéns para nós aí, Milka, união de vocês sempre, beijos, obrigado, Aida. Mas antes da gente começar, a gente vai orar, tá bem? Para dar início à aula, tá bem? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela oportunidade que temos de estar nesse dia, dedicando esse tempo ao conhecimento da palavra. Eu sou grato pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão aqui presentes nessa aula online, nesse formato, Senhor, que nos proporciona, para que nós venhamos aprender mais de Ti, Senhor Deus. E nessa noite nós queremos convidar o Teu Espírito Santo para que fale aos nossos corações, para que venha a ser o mediador, Senhor Deus, desse momento de conhecimento em Tua presença. Nós Te louvamos por todas as coisas e Te engrandecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor, e que nesse momento, ó Pai, seja Tu a ministrar nos corações, Pai, seja Tu a falar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente começa falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, tá? Antes, só deixa eu retomar aqui, não sei se ficou alguma coisa da aula passada, me esqueci de perguntar. A gente falou a respeito de jejum na aula passada, né? A gente vinha falando desses instrumentos e dessas ferramentas que a gente tem de posicionamento em Deus. A gente falou sobre oração, falamos sobre jejum. Eu não sei se alguém deu alguma repassada no conteúdo, se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém teve a experiência de repente, dedicar um período de jejum essa semana a Deus, se alguém quer comentar alguma coisa, fique super à vontade, tá? O espaço está aberto aí para quem quiser se manifestar. Sem manifestações, então vamos tocar o barco. Então a gente vai falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, e eu peço para que vocês fiquem super à vontade para colocar o conhecimento de vocês, aquilo que de repente tem de dúvida, tá? Esse é um espaço para a gente aprender. E por que eu coloco isso? Porque realmente o batismo com o Espírito Santo é uma dúvida muito grande que muitas vezes a igreja tem, e digo isso até não só por quem está chegando agora, por quem é novo na fé, por quem ainda está no primeiro amor, mas muitas pessoas até de mais idade, que estão há mais tempo na igreja, muitas vezes têm dúvida em relação à questão do batismo com o Espírito Santo. Então hoje a gente vai procurar entender um pouco a respeito disso, passeando por alguns versículos bíblicos, também por algumas experiências, tá? E a gente vai tocar nesse assunto de extrema importância para a igreja, tá? Então, ali, como primeira abordagem, o batismo com o Espírito Santo, a gente precisa entender que os profetas anunciaram um tempo em que o Espírito Santo seria derramado abundantemente sobre toda a humanidade, tá? Isso vai se concretizar lá no glorioso dia de Pentecostes, onde cumpriu-se essa antiga promessa, inaugurando a era do Espírito. Um tempo novo onde Deus habita nos corações. A maior realidade da nova aliança é que Jesus batiza com o Espírito Santo em todos os que creem, tá? A gente vai ver essa referência lá em Lucas, capítulo 3, versículo 16, tá? Que a gente vai ler aqui. Eu estou até com essa referência aberta aqui, Lucas 3, 16.
vai dizer o seguinte: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, o que a gente entende aqui? Naquela época, João Batista, ele aqui nesse contexto de Lucas, está falando de João Batista, né? João Batista, ele era conhecido por anunciar o caminho do Senhor, ou seja, por anunciar Jesus, né? João Batista, então ele batizava as pessoas naquela época, como o batismo público que nós fazemos aqui, né? E que inclusive agora, dia 15, né? Várias igrejas, né? Quadrangulares aí por todo o Brasil realizaram seus batizados. E o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas nada mais é do que a confissão pública, né? O momento em que nós publicamente vamos lá, né? E confessamos a nossa fé diante das pessoas, né? Diante da sociedade, diante, né, dos nossos familiares, enfim, diante, né, das pessoas ali, nós estamos confessando a nossa fé publicamente, né? Então isso é o batismo nas águas. E aí João Batista, ele fazia isso naquela época, batizava as pessoas, anunciava a vinda do Messias, anunciava a vinda do Cristo. E aí, quando ele chega diante da presença de Jesus para batizar Jesus, ele fala essa anunciação aqui. Ele diz o seguinte: ó, eu batizo vocês com água, mas após mim vai vir aquele que eu não sou digno nem de chegar perto, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, né? Mas esse não vai batizar vocês só com água, não. Ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com o fogo. Então, ele anuncia um batismo, né, mais voltado para a questão espiritual, né, e que se cumpre até os dias de hoje. Então, João Batista, ele toca nesse ponto, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, né? A gente vai ver agora mais para frente que no Antigo Testamento, o livro de Joel, vai dizer que o profeta Joel ele profetizou que nos últimos dias, né, seria derramado do Espírito sobre toda a carne, né? Então, João Batista vem e confirma essa profecia do Antigo Testamento como uma promessa sobre as nossas vidas se cumprindo até o dia de hoje. Então, a promessa do Pai. O batismo com o Espírito Santo não é uma invenção humana, mas é uma promessa divina que atravessa as Escrituras, confirmada por diferentes vozes ao longo da história da salvação, né? Então a gente vai ver no Antigo Testamento isso sendo profetizado, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Eu peço que, se possível, alguém pode abrir aí, em Joel, e se puder ler também, fiquem à vontade. Só para a gente dar, não só eu ficar falando, mas Joel 2, 28 e 29, não sei se tu consegue abrir aí, Milko, se alguém abriu, pode abrir o microfone e ler, por favor. Pode ir? Então, o que a gente vê aqui? Algo do Antigo Testamento sendo projetado para o Novo Testamento. Uma profecia do profeta Joel, né? E uma profecia muito conhecida, Joel, um dos profetas menores da Bíblia, né? Vem para falar a respeito disso, né? Que nos últimos dias seria derramado do Espírito sobre toda a carne, né? E aí isso vem a ser confirmado por João Batista, né? Quando João Batista vai dizer, e aqui a referência está em Mateus 3,11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso se confirmando a profecia relacionada ao Espírito Santo, lá em Joel, se confirmando no Novo Testamento. Eu sempre costumo dizer que, se a gente parar para analisar todo o Antigo Testamento, ele sempre vai apontar para Jesus, né? Se a gente olhar, né, ele sempre vai apontar para Jesus. É por isso que a Bíblia ela se completa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A gente vai ver tudo sempre apontando para a vinda de Jesus, para o Messias, e a gente vê também isso, principalmente quando a gente vai falar a respeito do derramamento do Espírito sobre a igreja, do derramamento do Espírito sobre toda a carne, isso se confirmando algo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E é reafirmado por Jesus. Tá? Aí Jesus, quando, né, assume ali a condição realmente, né, publicamente de Messias,
ele garante que a promessa viria diretamente do Pai. Aí a gente vai para Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, que daí tem essa fala de Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui a gente vê Jesus ainda, né, confirmando, né, que derramaria do seu poder, que derramaria do seu espírito sobre, né, sobre nós. Né? E aí vem essa ordem em relação ao esclarecimento das Escrituras para os discípulos naquela época, e ele dá essa ordem: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus fala isso muito por conta de saber daquilo que os discípulos iriam enfrentar naquela época, né? Após a crucificação, a gente sabe então que Jesus, né, ele deixa ali, né, ele sai de cena, né, ele morre, ressuscita ao terceiro dia, vai ter com o Pai, mas deixa o Espírito Santo, o Consolador. E aí nós passamos a ter o quê? A ação do Espírito Santo como esse mediador, como esse Consolador, atuando nas nossas vidas até o dia de hoje. Só que o que acontece? Aqui eu quero abrir um parênteses antes de nós entrar nessa questão das profecias do Antigo Testamento propriamente dito e falar a respeito do Espírito Santo. O que nós temos hoje como Espírito Santo dentro da igreja? Né? Qual é a ação do Espírito Santo hoje dentro da igreja? Né? Eu costumo pensar e acreditar que muitas vezes a igreja limita a ação do Espírito Santo. Né? Nós muitas vezes limitamos a ação do Espírito Santo até mesmo nas nossas vidas. Por quê? Porque nós achamos que o Espírito Santo ele vai agir somente através de manifestações sobrenaturais. A gente acha que o Espírito Santo, por exemplo, quando eu percebo muito isso, né, que as pessoas perguntam, quem é batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele gera muita dúvida, né? E aí as pessoas pegam e dizem assim, o batismo com o Espírito Santo, se eu não falo em línguas, quer dizer então que eu não sou batizado no Espírito Santo? Essa é uma grande dúvida. Essa é uma grande tônica dentro da igreja, né? E aí muitas vezes a gente percebe que chega um pastor na igreja e pergunta, quem é batizado com o Espírito Santo? E de repente, né, a gente vai ver lá os irmãos que são antigos, que estão há anos na igreja e que nunca falaram em línguas, e eles, né, muitas vezes se manifestam dizendo, olha, eu estou há anos aqui e nunca falei em línguas, então eu não sou batizado com o Espírito Santo, né? E aí eu jogo essa pergunta para vocês, né? Quem não fala em línguas é ou não é batizado com o Espírito Santo na concepção de vocês? Quem pode responder? Ninguém vai responder? Ou ninguém está ouvindo, né? Quando vê, tá só as telas ligadas aqui, ninguém está me ouvindo, né? Quando vê, eu estou falando sozinho. Mas, enfim, alguém quer se manifestar? Pelo amor de Deus, gente, não me deixem sozinhos. Eu acho que não necessariamente a pessoa que vai fala em línguas precisa falar em línguas para ser batizado. Eu acredito nisso por causa do meu próprio exemplo, né? Porque quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não falava em línguas, né? Uhum. E aí, depois de um tempo que Deus me deu o dom de falar em línguas, né? Então, eu acho que a gente reconhece, assim, através do poder que é derramado sobre as nossas vidas, né? Sobre a nossa visão diferente também, a gente começa a perceber também diferente o mundo espiritual, as revelações que o Espírito Santo também dá sobre nós. Eu acho assim. Perfeito. Obrigado, Manu. Aida, quer falar? Eu ia colocar o seguinte, assim, eu sempre tenho essa dúvida, porque eu também não falo, né? Eu acho fantástico quem consegue isso, mas eu até hoje nunca consegui, não sei, né? Mas eu penso assim, que o Espírito Santo pode se revelar na vida da gente de outras formas, e não só na igreja. Claro, ali na igreja a gente está num ambiente propício para isso, né? Mas eu acho que tem outros feitos na vida da gente que a gente só pode ser obra do Espírito Santo, porque tem determinadas situações que ocorrem na vida da gente inexplicável, é isso que eu penso, né? E que não é lá dentro da igreja, né? A igreja
é um complemento, vamos dizer, né, do que vai acontecendo, das mudanças que vai acontecendo na vida da gente, né? A forma como a gente vê e encara a vida, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? A, a própria, assim, assim, a partir do momento, né, que a gente passou a ser uma nova criatura, vamos, né, a partir do batizado nas águas, né, ali começa o processo de transformação. Então, acho que ali já é uma obra do Espírito Santo. Porque se a gente for analisar bem, né, a gente ter aceitado essa mudança de vida é uma obra sobrenatural, né? Porque, como tu já disseste, o Rafael já falou aqui, né? A gente podia estar fazendo outra coisa, podia ter escolhido outro modo de vida, e não, né? A gente optou caminhar com Cristo, né? Então, já é uma mudança, eu penso assim, mas eu ainda não cheguei nesse momento assim, né? Up, né, do sobrenatural. Do sobrenatural que eu digo de falar em línguas, né? Porque a gente tem vários momentos sobrenaturais também dentro da igreja e fora dela, né? E é assim, que a gente não tem como explicar, né? O que a gente sente, assim. Às vezes até no momento de louvor, né? Não precisa necessariamente só no momento da palavra, mas às vezes começa ali no momento de louvor o teu envolvimento, né? O aquecimento do teu coração, né? A tua mudança emocional, psicológica, né? Diante de Cristo. Então, eu vejo assim, mas apesar não, né? Mesmo eu já estando dentro da igreja há muitos anos, né? É uma caminhada, eu vejo, é um processo, né? Eu acho que muito ao encontro do que a Manu falou e muito também do que a Aida está comentando, essa é a grande tônica que se tem a respeito do Espírito Santo na igreja, né? Quer dizer então que para eu ser selado com o Espírito Santo, para eu ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso falar em línguas. E aí isso acaba gerando, muitas vezes, uma certa ansiedade na gente, né? Eu digo por mim próprio. Eu lembro que quando eu me batizei, né, quando eu aceitei Jesus, né, como meu único e suficiente Salvador, eu corria atrás de experiências com Deus e experiências com o Espírito Santo, e eu ficava pensando, disse, olha, e aí eu via, né, muitas vezes os jovens que conviviam comigo, alguns, né, serem batizados, né, e falarem em línguas, e eu lá, né, sempre buscando a Deus e tal, e participava de congressos, e aí eu lembro que nos congressos, né, haviam muitos momentos em que chamavam os jovens para frente, para receber o tal batismo com o Espírito Santo, e aí todo mundo era batizado, e eu ficava lá vendo nuvens e não enxergava nada, e não sentia nada, e eu saía de lá extremamente frustrado, eu dizia, cara, é mais um congresso que eu vou, e que eu não recebo absolutamente nada, né, de sobrenatural, né, claro, sentia Deus, né, chorava, né, melhorava a cada evento que eu ia, a minha vida, mas mal eu sabia, como a Aida falou, que isso já era atuação do Espírito Santo na minha vida. Né? Que isso já era atuação do Espírito Santo na minha vida. E aí eu lembro que quando eu recebi, né, essa dádiva de Deus, que é, né, a renovação, de falar em línguas, enfim, de sentir esse poder sobrenatural, né, que nada mais é, e aí a gente precisa entender uma coisa, gente, que quando nós somos selados com o Espírito Santo, nada mais é do que Deus dividindo o poder com a gente, né, e isso é extremamente sensível. A gente precisa entender isso, que isso é muito louco, né? A gente perceber que quando nós chegamos em um nível em que Deus, ele da sua infinita bondade e misericórdia, ele diz, olha, eu vou dividir poder contigo, né? Isso é não poder para realizar coisas, enfim, não nesse sentido, mas de verdadeiramente muitas vezes nos renovar para que a gente possa permanecer na caminhada, para que Deus verdadeiramente possa dizer, estou fazendo algo sobrenatural, né, para te manter firme no propósito, enfim, a gente sabe que essas coisas, elas nos renovam. E aí eu lembro que eu esperava, né, que esse momento fosse acontecer comigo, em um grande evento, em um grande ambiente, com um grande pastor, alguém, né, que viesse, botasse a mão sobre a minha cabeça e ali me entregasse dons, me entregasse profecias, promessas e tal. E aí eu lembro que aqui na igreja eu participava muito, né, de vigílias, assim, às vezes tinha vigília, eu era
jovem, né? Então eu estava enfiado em tudo. Eu ia em vigília de grupo de homens, eu ia em vigília de grupo de mulheres, eu ia em tudo que era tipo de vigília, eu estava enfiado. E aí eu lembro que teve uma vigília que eu acho que foi dos músicos, e eu era, e na época eu tocava, né? E aí eu lembro que eu fui nessa vigília, e, cara, fui ali com o mínimo de expectativa e de esperança que acontecesse alguma coisa, né? Participar de uma vigília normal, né? Onde vou ouvir a palavra, onde vou orar, onde vou buscar Deus, e deu, tal, beleza, né? Depois vou para casa dormir, aquela coisa natural, né? E quando eu cheguei nessa vigília, nós estávamos em um momento como esse de oração, e eu ali resolvi, né, no meu interior, me abrir, né, deixar que Deus realmente falasse no meu coração naquela vigília, né, sem ter nenhuma expectativa de que algo viesse a acontecer ou de que alguém, né, e não tinha ninguém de fora, era gente daqui da igreja mesmo. E aí nós tínhamos uma irmã do Ministério de Louvor que ela era muito de oração, assim, continua sendo muito de oração, hoje ela não está mais na nossa igreja, mas era uma pessoa que sempre foi muito, muito ligada a Deus, assim. E nós estávamos orando e essa irmã veio e ela veio orar comigo. E ela não fez nada de sobrenatural, ela simplesmente veio orar comigo. E quando ela segurou na minha mão, que ela começou a orar, eu comecei realmente a sentir o poder de Deus, eu comecei realmente a sentir a ação do Espírito Santo na minha vida, né? Eu acho que até essa irmã ela nem sabe disso, né? Eu nunca tive a oportunidade, talvez, de comentar isso com ela, mas foi numa oração simples, né? No momento que eu menos esperava, que eu acabei recebendo, né? Esse dom do Espírito Santo na minha vida. Então, gente, o falar em línguas, e aqui eu quero deixar um ponto bem claro, tá? Existem vertentes que vão dizer, né, que para ser batizado com o Espírito Santo você tem que ter, né, o dom de línguas. Eu digo para você a vertente que eu acredito, né, e aquilo que eu creio baseado naquilo que eu leio da palavra, naquilo que a palavra me diz e que eu compartilho com vocês. E se vocês, né, se tem alguém que discorde, pode se manifestar sem problema nenhum, mas falar em línguas não é necessariamente uma evidência de que você é batizado com o Espírito Santo, né? Ou seja, deixa eu me expressar melhor. O batismo com o Espírito Santo, né, ele já é, né, um selo sobre as nossas vidas quando aceitamos a Cristo, tá? O falar em línguas é um dos dons, né, do Espírito Santo sobre nós. E aí nós devemos buscar esse dom. Esse dom ele deve ser buscado, mas não quer dizer que, né? Eu não falo em línguas. Não quer dizer que você não seja batizado com o Espírito Santo. E aí a gente vai para a Bíblia, tá? Para não dizer, pode falar, meu. Eu estou em pecado. Ou senão aquela coisa do tipo, quando alguém na igreja era batizado com o Espírito Santo, a percepção que se tem, né, batizado com o Espírito Santo, não, quando alguém na igreja estava falando em línguas, a percepção que se sentia é o seguinte, esse aí é de outro nível, ele é de outra classe de crente e eu sou de uma classe inferior porque eu não consigo chegar a esse nível de falar em línguas. E eu vou dizer para vocês que isso acabou gerando, por um tempo na igreja, né, uma banalização a respeito do Espírito Santo, né? Na verdade, o que a gente precisa entender? Que o Espírito Santo, ele não é privilégio de alguns, né?
O Espírito Santo não é algo elitizado. Então quer dizer que eu tenho que falar em não sei quantas variedades de línguas, eu tenho que cantar em línguas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que, né, profetizar e tal. Não, o Espírito Santo ele não é algo que eu me aproprio, né, e digo, olha, faz parte dessa classe de crentes. Não, o Espírito Santo não é privilégio de alguns, ele é de todos aqueles que creem em Jesus. Entendeu? Então, todos aqueles que creem em Jesus, foram batizados nas águas, já são selados com esse Espírito. Agora, os dons, o profetizar, o falar em línguas e tal, tudo isso faz parte da nossa busca e intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. E aí nós vamos desenvolvendo esses dons, né, de acordo com o que até a Manu colocou aqui, que eu acho que vai bem ao encontro dessa exemplificação que a gente está querendo colocar aqui. Então, lá em Coríntios, eu gosto muito das cartas de Paulo a Coríntios, porque parece que Paulo, em Coríntios, ele dá uma reorganizada na igreja, né? Paulo ali coloca como que as coisas na igreja deveriam andar. Então, quando ele vai instruir a igreja de Coríntios, ele vai falar a respeito disso. E ele diz o seguinte, olha, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Todos nós fomos batizados em um Espírito, ou seja, todos nós batizados em um Espírito, tá? Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, todos nós somos batizados pelo Espírito. Agora, os dons, aquilo que o Espírito sobrenaturalmente vai utilizar através de mim, vai se fazer através de mim, aí é uma busca, né, profunda de cada um, né? Alguns vão buscar em níveis, né, de falar em línguas, alguns vão buscar em níveis vão se abrir a níveis, né, de profetizar, como lá em Joel disse, né, que os jovens terão visão, enfim, aquela coisa toda. Tudo isso por ação do Espírito Santo, mediante a nossa busca, mediante aquilo que estamos buscando. Tá? Então, só para esclarecer isso e para a gente não ter dúvidas e também não se sentir inferior quando muitas vezes nós não temos, né, esse dom, né, do falar em línguas, que eu acho que talvez seja o que mais gera dúvida no coração das pessoas, né, em relação ao batismo com o Espírito Santo, que é o dom de falar línguas. Né? Então, a gente precisa entender isso. Não, de maneira nenhuma. Como tudo que nós devemos buscar em Deus deve ser mantido, né? Então a gente deve manter a nossa busca diária por esses dons, né? Porque isso é importante, né? Quem fala em línguas não ora aos homens, ora a Deus, né? Então é importante, aí a Aida que se manifestou, né? É importante seguir nessa busca diária pelo Espírito Santo, que no tempo certo, né? As coisas elas acontecem como aconteceu comigo, né? De uma maneira que eu nem esperava, né? Em um momento em que eu nem esperava, mas em tudo, como a Aida colocou, a gente perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida, nas mínimas coisas, né? Nas mínimas coisas a gente precisa entender que sim, somos selados pelo Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo e que ele age na nossa vida como mediador, como intercessor, né, sobre nós, como consolador, né, que é realmente aquilo que o Espírito Santo faz por nós ali, né, consolando o nosso coração, né, e agindo, né, dentro da Trindade sobre as nossas vidas, tá bem? Então a gente deve seguir buscando sempre a ação do Espírito Santo. Se alguém tiver alguma coisa para colocar, pode abrir o microfone aí sem problema nenhum e me interromper, tá bem? A gente segue indo... Pode falar, Aida. Assim, ó, Rafael, tu podes repetir para mim, porque como eu anoto, tu falou 1 Coríntios e eu quero anotar o texto, né, para eu poder depois procurar. Não sei se vai aparecer em alguns slides, mas... Não, esse eu fiz uma anotação por fora até para poder justificar na palavra, né, esse posicionamento em relação à questão do falar em línguas. 1 Coríntios 12, 13.
12 e 13, tá? Tá, Que é o momento, obrigado. É isso mesmo. que é o momento em que Paulo vai falar ali a respeito da unidade na diversidade sobre a igreja. Então, mas assim, Aida, se tu ler todo o capítulo 12, vai te dar uma noção maior em relação a esse texto, tá? Porque todo o capítulo 12 vai falar a respeito dos dons espirituais, né? E aí, nesse versículo 12, ele vai dizer justamente isso, de que todos são selados com o Espírito, tá? Então, é um capítulo bem interessante de se estudar. Eu acho que a gente vai passar por ele aqui na sequência. Aí a gente vai, então, para o Antigo Testamento, quando vai falar das profecias em relação ao Espírito, né, sobre a visão de Joel. O profeta Joel recebeu uma revelação extraordinária sobre o futuro da obra de Deus. O Espírito sendo derramado sobre toda a carne, sem barreiras, filhos e filhas profetizando com autoridade divina, esse é o texto que a Milka leu anteriormente, né? Jovens teriam visões celestiais e velhos sonhariam sonhos proféticos. Até os servos e servas receberiam o precioso Espírito, ou seja, não há acepção de pessoas, tá? Para o derramamento do Espírito Santo. Então, o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Gente, nós somos feitos de carne, então a gente precisa entender que essa promessa de Deus, essa profecia lá do livro de Joel, ela vale para nós nos dias de hoje. O que eu percebo é que muitas vezes a igreja ela tem se afastado, né, dessas coisas envolvendo as experiências espirituais, né, a busca por aquilo que é o Espírito Santo, aquilo que está nos lugares celestiais. Eu percebo que a igreja muitas vezes se afasta desse tipo de coisa. Nós somos hoje uma igreja muito centrada naquilo que a gente consegue perceber, né? Naquilo que é natural. Nós somos uma igreja que se preocupa muito com o que é natural. E a igreja hoje ela não percebe mais, ela não consegue mais avançar naquilo que é sobrenatural. E o que é sobrenatural está intimamente ligado ao Espírito, né? Então a gente precisa ser uma igreja mais sensível ao andar do Espírito, mais sensível àquilo que o Espírito está soprando sobre nós nesse tempo, sobre a igreja. Por exemplo, uma prova disso é que eu vejo muitas vezes as igrejas, né? Quando falo igreja, falo igrejas de maneira geral. Eu percebo muitas vezes as igrejas empreendendo tempo, né? E perdendo muitas vezes tempo, né? Com situações que ela não vai resolver no âmbito carnal. Ela não vai resolver discutindo. Ela não vai resolver impondo a palavra. Muitas coisas a igreja precisa resolver no campo espiritual, né? Só que para resolver no campo espiritual, a igreja não pode ser uma igreja preguiçosa, né? Tem que ser uma igreja que ora, tem que ser uma igreja que jejua, tem que ser uma igreja que está envolvida com as questões relacionadas ao Espírito Santo. Então, qualquer guerra que nós venhamos entrar, qualquer guerra que nós venhamos enfrentar, a gente precisa entender que nós devemos estar intimamente ligados às coisas do Espírito, às coisas do Espírito, espiritualmente falando. Amém? Então, avançando aqui, a gente vê, então, essa profecia no Antigo Testamento e aí a palavra de João Batista. O batismo de João era um batismo externo, um batismo com água, simbolizando o arrependimento e a preparação. E aqui eu acrescentaria a confissão de fé pública, né, que é um dos significados também do nosso batismo. Tá? Então, o batismo com água. Já o batismo de Jesus, ele é um batismo capaz de ser interno, né, que é aquilo que... Por isso que João Batista se coloca nessa condição. Olha, eu estou aqui anunciando, eu estou aqui preparando o caminho para Jesus, mas ele virá e eu não sou capaz de fazer o que ele faz. Né? Por quê? Porque Jesus ele vem com o poder transformador, ele vem com o poder poderoso. E aí Jesus vem para batizar com fogo purificador e o poder sobrenatural, ou seja, vem para transpor aquilo que é natural. Então é o poder sobrenatural, que é somente aquilo que o Espírito pode fazer. E a nova realidade. Jesus viria a revestir cada crente do Espírito Santo, capacitando-os para uma vida sobrenatural. Então, a gente vai perceber que, muito ligado ao que a Aida fez aqui no seu comentário, e por isso que é interessante quando vocês falam, porque a gente consegue trazer essas reflexões para dentro da aula, a ação do Espírito Santo ela está muito ligada à transformação de vida,
né? Não tem como nós termos contato com o Espírito Santo e permanecermos do mesmo jeito que estamos, né? Sabe quando a gente... Aqui é Arroio Grande, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então, sabe quando a gente olha, por exemplo, para aquela pessoa assim, você olha para aquela pessoa que você nunca imaginou que ela fosse colocar os pés dentro da igreja, né? Aí você fica pensando, cara, esse cara nunca vai aparecer dentro da igreja. E aí, do nada, aquela pessoa vai para a igreja, aceita Jesus, se converte, vira um cristão, né? E está lá servindo a Jesus. Aí a gente fica pensando, cara, como essa pessoa mudou depois que foi para a igreja. Aí a gente se pergunta, né? Mas como que essa pessoa mudou? Quem não é cristão, né? Deve se perguntar, como que essa pessoa mudou? Ela mudou pelo esforço próprio? Ela mudou porque, de repente, ela, por um lapso, né? Um momento, né? Uma energia diferente, né? Que é o que as pessoas gostam de dizer. Uma energia diferente tomou conta dela e fez ela mudar a sua concepção de vida? Não. É a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que faz a gente perdoar os nossos devedores. É a ação do Espírito Santo que faz a gente dar, né, a outra face, né? É a ação do Espírito Santo que faz a gente olhar com um olhar de misericórdia sobre determinadas situações. É só pelo Espírito Santo. Porque se fosse pela nossa própria vontade, nós não faríamos, né? Eu estava vendo, por exemplo, eu acompanhei agora segunda-feira, né? Eu trabalho aqui na segunda-feira, eu tenho um trabalho na Câmara de Vereadores aqui em Arroio Grande. E segunda-feira a professora Aida e a Kátia, que também está por aqui, né? Elas, eu não sei se a Kátia está aí, me ajuda aí, Milka. A Kátia está aí? A Kátia está. Mas a Kátia não se manifesta, né? Kátia, se quiser te manifestar, fica à vontade. Mas elas participaram da sessão da Câmara, né, ali na Prefeitura, ali na Câmara de Vereadores. Elas participaram da sessão para falar a respeito da APAI, né, porque as duas trabalham na APAI aqui em Arroio Grande. A Kátia é diretora e a Aida está no pedagógico agora, né, Aida? Né? Mas a Aida mesmo tem uma experiência muito grande, um trabalho muito grande com a APAI aqui em Arroio Grande. E as duas foram ali para falar da APAI para os vereadores, para dizer das necessidades da APAI, aquilo que a APAI precisa, enfim. Só que teve um determinado momento que uma delas, não sei se foi a Kátia ou se foi a Aida, elas disseram o seguinte, olha, para trabalhar na APAI, a gente precisa de algo a mais. A gente tem que ter a qualificação profissional, a gente tem que ter, né, o entendimento de que a gente está trabalhando com pessoas e com crianças especiais, mas a gente precisa ter algo a mais, a gente precisa ter amor, né? A gente precisa ter amor. Eu acredito que muitos têm amor pela profissão, né? Têm amor, né, por estar ali, por gostar, enfim. Mas eu conhecendo a Kátia e a Aida, eu sei que o amor delas é diferente. Por quê? Porque é um amor, né, que não é um amor só pelo ato de ensinar ou pelo ato de exercer a profissão, mas é um amor realmente pelas almas que estão ali dentro. É um amor que vai além da causa, né? Me corrijam se eu estou errado aí, tá? Mas o que proporciona esse amor que não deixa eu me tornar indiferente em relação às situações, né? De eu ver uma injustiça, né? E eu me colocar no lugar do outro diante daquilo, né? O que me faz, né, amar a tal ponto, né, de me colocar no lugar do outro? É somente através do Espírito Santo, né? Eu cito, por exemplo, a própria situação, o próprio caso do Clayton, né? O Clayton aqui é bombeiro civil. A gente sabe que em Arroio Grande não acontece grandes tragédias, mas quando acontece, eu sei, por exemplo, aqui no período das enchentes, a gente conviveu bastante com o trabalho do Clayton aqui. O Clayton estava sempre envolvido com a questão de estar preocupado, né, em ajudar as pessoas. Profissionalmente falando, é a incumbência dele. É o que ele precisa fazer para exercer a profissão dele, né? Mas espiritualmente falando, tem algo mais. Por quê? Porque é um cara que conhece o amor de Deus e que está ali pronto para ajudar e se colocar no lugar de outra pessoa. E somente o amor de Deus é que proporciona isso. É por isso que o evangelho ele é tão maravilhoso e tão transformador nas nossas vidas, a ponto da gente receber o amor de Deus e nos colocar no lugar do outro. E isso, gente, é só o Espírito Santo que faz. Porque nós, por nós mesmos, não faríamos isso. E aí a gente fica tão preocupado, gente, em querer falar em línguas, a gente fica tão preocupado em querer receber poder do alto, né? A gente fica tão preocupado em querer ver prodígios, maravilhas, quando, na verdade, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o maior dom
né? O maior dom que a gente pode receber é o amor, né? Então, o que Paulo vai dizer lá para a igreja de Coríntios? Olha, não adianta vocês falarem língua dos homens, não adianta vocês falarem língua dos anjos, se vocês não entenderem e não compreenderem o maior dom que é o amor. E esse amor que nós recebemos de Deus é a prova real de que o Espírito Santo está conosco. É a prova real de que o Espírito Santo está conosco. E quando nós abrimos o nosso coração para isso, e quando nós entendemos isso, aí nós estamos sim numa concepção maior de receber, né, os dons de Deus, de receber aquilo que é sobrenatural, de entender que Deus quer dividir algo poderoso com cada um de nós, de entender que nós podemos sim viver experiências sobrenaturais em Deus, de falar em línguas, de profetizar, de ter visões, de ouvir Deus falar profundamente no nosso coração, de ter direcionamentos, apontamentos a respeito daquilo que Deus quer falar conosco, né? Então, quando nós entendemos essa dimensão do amor de Deus, que talvez a gente vá, né, passar a vida inteira aqui tentando explicar e não vai conseguir, porque na verdade a gente precisa sentir isso, né? Aí a gente vai perceber que realmente Deus quer fazer algo maravilhoso e algo extraordinário na nossa vida. Então, a promessa de Jesus à igreja, ela é a seguinte: lá em Lucas 24:49, ele vai dizer para os discípulos: olha, permaneçam na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Por quê? Porque os discípulos, eles precisavam ser revestidos do Espírito para enfrentar aquilo, né, que viria. Então, essa é a instrução final de Jesus, né? Permaneçam na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Eu fico pensando o seguinte: como que nós viveríamos hoje se não tivéssemos o Consolador conosco? Como que nós viveríamos hoje se não tivéssemos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Porque muitas vezes é como eu falo, a gente quer enxergar as coisas do Espírito em algo extraordinário. Eu costumo dizer o seguinte, assim, né? Às vezes as pessoas, eu acho tão fenomenal, assim, quando alguém chega para mim e diz assim, bah, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo. E eu acho tão bacana essa sensação assim, né? E aí eu fico pensando, cara, mas como será que é a voz de Deus, né? A gente fica pensando, pô, Deus falou com o cara, como será que é a voz de Deus? Eu não sei. Deus nunca falou comigo dessa forma, de eu ouvir uma voz, algo sobrenatural sobre a minha vida. Não, nunca senti Deus assim dessa forma. Eu costumo dizer que comigo parece que Deus fala de maneira sutil, na simplicidade, né? Às vezes, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, né? Às vezes eu ando na rua, né? E eu tenho que ir para a direita e do nada eu dobro para a esquerda. E ali eu entendo que é Deus fazendo eu ir pela esquerda, porque talvez se eu fosse pela direita alguma coisa fosse acontecer, né? Ou, por exemplo, quando a gente está aqui em casa, Milk e eu, e a gente está correndo de um lado para o outro e se organizando para fazer algo, ou, por exemplo, quando a gente vai viajar, né, que a gente se organiza muitas vezes para viajar, e a gente pega e se organiza e diz assim, nós vamos sair em tal horário, em tal dia, e de repente, pá, não dá para sair naquele horário e não dá para sair naquele dia. Eu me frustro, porque eu planejei aquilo ali. E eu muitas vezes demoro a entender, mas às vezes eu preciso perceber e preciso entender que é o Espírito Santo me livrando de algo. Eu preciso entender que nessa circunstância, nessa situação, talvez seja o Espírito Santo me tirando de uma fria, né? Então a gente precisa perceber que nas mínimas coisas o Espírito Santo está agindo na nossa vida. E se você parar para puxar na sua memória, eu oro para que você puxe, você vai ver diversos momentos no seu dia que o Espírito Santo agiu e que você talvez não deu o devido valor ou não percebeu, porque não foi algo assim extraordinário, né? Mas foi algo ordinário, ou seja, foi algo natural, foi algo dentro do processo da sua vida, né? Ou uma decisão, ou algo que você sentiu de falar e chegou na hora você não falou, porque não era o momento certo, né? Então, em tudo, a gente vai vendo o quê? A ação do Espírito Santo na nossa vida, né? A ação do Espírito Santo na nossa vida. E a gente percebe isso, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente acaba muitas vezes engolindo muito sapo, né? Que às vezes eu chego em casa e digo para mim, cara, me disseram tal coisa e eu fiquei quieto. Olha, só pelo Espírito Santo mesmo. E se eu não tivesse cheio pelo Espírito Santo, possivelmente eu teria chutado tudo, teria falado tudo que deveria falar, né? E talvez o estrago fosse maior, né? Então, a importância de nós estarmos conectados a Deus, de estarmos conectados ao Espírito.
Tá bem? Então, a instrução final, antes de ascender aos céus, Jesus deu essa ordem clara aos discípulos: esperem pelo revestimento. Então, devemos ser revestidos pelo Espírito Santo. A igreja, ela não deveria agir, ela não deveria pregar ou testemunhar sem antes passar por essa experimentação do poder divino, que depois a gente vai ver se cumprir lá em Atos. A Aida está levantando a mãozinha, fala, Aida. Eu vou colocar assim, só algumas questões que eu coloquei aqui, que eu anotei, porque depois, né, tu vai seguir adiante e eu quero pegar esse gancho aí de algumas coisas que tu colocaste, que eu vou te interromper um pouquinho, não sei se é o momento adequado, mas assim, a questão do amor que tu falou ali, né, como que o homem enquanto ser humano, né, homem e mulher, não percebeu ainda que sem o amor nós não somos nada, né, que o amor é quem deveria nos sustentar e não outras coisas, interesse? É dinheiro, coisas físicas, enfim, né? Outras coisas na nossa vida, outras questões, outros aspectos na nossa vida, né? E como o mundo seria diferente se nós fôssemos movidos mais pelo amor, né? Do que pela questões físicas mesmo, assim, estruturais, materiais, que também nos movem, né? Eu não estou dizendo que não é necessário e não é bom, mas às vezes a gente coloca essas prioridades na vida da gente e não o amor. A gente acaba, às vezes, elegendo algo material, né, na vida da gente e quando a gente deveria eleger o amor, né? Não deixando de fora outras questões, mas priorizando o amor, né? Até algumas coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia da gente, né? E a gente pensa, mas tá, é bom, é importante, mas não é tudo, né? O tudo deveria ser o amor. Outra coisa que eu gostaria de colocar, né? Que quando alguém me diz assim, mas Deus falou comigo e diz que esse é o melhor. Aí eu penso, se Deus falou, quem sou eu para questionar, né? Eu recuo. Tá, outra questão que eu anotei de tudo que tu vem falando, dessa questão, às vezes, que a gente questiona alguma situação da vida da gente, tipo assim, saiu atrasado, tu colocou esse exemplo, que eu acho maravilhoso esse exemplo, né? Quantas vezes a gente sai atrasado e a gente fica, assim, tira dos trilhos, né? Mas já me aconteceu várias vezes, principalmente comigo, com o Hamilton, assim, a gente anda muito na estrada, a gente sair atrasado e quando a gente passar tem um acidente, né? Então, aí eu fico me questionando, né? Digo assim, meu Deus do céu, né? Às vezes a gente até fica comentando, às vezes eu não fico só pensando, a gente fica comentando mesmo. Né? Talvez se a gente tivesse saído no horário, poderia ser a gente, né? E a questão também de dizer algo que eu não disse, né? Às vezes eu fico com cara de paisagem, né? E era uma coisa que não era típico de mim, assim, né? E hoje eu fico, às vezes, com cara de paisagem, sabe? Mas o que tu disse? Eu não disse nada, eu fiquei olhando com cara de paisagem. E muitas vezes nem a gente entende a nossa reação. Não, eu digo, mas tu não dissesse nada. Eu não, fiquei assim com cara de paisagem, não sei, fiquei sem ação. Porque, sabe, quando a gente começa a entrar nesse mundo espiritual, a gente começa a ter esse comportamento, né? De, às vezes, não responder para não causar atrito, confusão, interesse. Digo, não, vou esperar, vou amadurecer a ideia, vou pensar, sabe? Sabe aquela coisa de contar até 10? Leva a isso, interesse. Aí, não, depois eu vejo, eu vou pensar, vou ver, depois eu vou me posicionar. Às vezes eu custa me posicionar. E olha que eu sempre tenho alguma coisa para dizer, né? Mas não é que eu não tinha naquele momento, eu resolvi pensar melhor. Isso aí eu digo, só pode ser o poder do Espírito Santo na minha vida. Tá, mas era isso que eu queria te colocar. Mas isso que a Aida coloca é justamente o que a gente fala, né? Que a gente muitas vezes quer esperar, né, algo sobrenatural e extraordinário, mas a gente não se coloca à disposição para viver a simplicidade do que é o Espírito Santo, né? A simplicidade do que é, a singularidade que é
essa mudança toda de vida, né? Realmente, tem coisas que a gente não entende o porquê que está mudando, o porquê que está acontecendo, né? Mas a gente vai ver em tudo a ação do Espírito Santo. Só vou ler o relato do Clayton aqui, que ele botou no chat aqui. Na minha profissão, tem tantas vezes que Deus me livrou e percebi depois. Uma que conta é quando caí dentro de uma cacimba abandonada. Fiquei agarrado nas paredes e no mangote. Uma mangueira que usamos e ninguém viu. Consegui escalar de volta e não me machuquei. Colocando no assunto, o Espírito Santo está sempre conosco, nos dando sabedoria e acredito que guardando nossas vidas também, né? Também a prova disso que o Clayton colocou é que Jesus, ele justamente dá essa ordem para a igreja, ele dá essa ordem para os discípulos naquela época, para eles esperarem serem revestidos pelo Espírito Santo, tamanha é a importância da nossa relação com o Espírito Santo. Né? Então, olha, não façam nada, né? Vocês não vão agir, vocês não vão pregar, vocês não vão testemunhar sem antes, né, receberem esse poder divino que é a ação do Espírito Santo. Então, o princípio essencial, o Espírito Santo é ele quem nos capacita, é ele quem nos fortalece e é ele quem vai nos enviar. Né? Então, sem ele, a nossa obra é apenas esforço humano. Né? Então, gente, é importante a gente perceber, principalmente quem está em processo de evangelização, por exemplo, né, que está tentando evangelizar alguém, que está tentando, né, convencer alguém a respeito do amor de Deus, a gente só consegue através da ação do Espírito Santo. Não é pelo nosso falar, não é pelo nosso conhecimento bíblico, não é pelo nosso conhecimento teológico, não é pela ação do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes a gente se nega a falar a respeito de Deus, porque a gente pensa que pelo que nós vamos falar, as pessoas vão se converter. Né? Uma vez eu ouvi, e a gente escuta muito isso, né, de pessoas dizendo o seguinte, mas a gente fala do amor de Deus e as pessoas não se convertem, porque não é pelo falar, é pela ação do Espírito Santo. A Bíblia, ela manda a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, quem vai converter é a ação do Espírito Santo. Então, por isso que é importante a gente estar sempre alinhado com isso, com esse princípio que Jesus deixou aos discípulos, né? Que é de antes de qualquer coisa, antes de agir, antes de pregar ou testemunhar, ter o poder divino sobre nós, ter a ação do Espírito Santo sobre nós. Amém? Passando aí, adiantando um pouco a aula, vamos lá para o outro slide. O derramamento do Espírito, e aí a gente chega no momento máximo da igreja, né? O batismo com o Espírito Santo é um ato soberano e transformador de Deus sobre a vida do crente. O Espírito vem sobre o crente, enchendo-o plenamente com a presença divina, transcendendo qualquer experiência humana comum. Tá? Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender, né, as ações, porque realmente elas transcendem qualquer experiência ou qualquer expectativa nossa que venha da nossa humanidade. Ele concede dons espirituais, e aí é que vem a questão do falar em línguas, né? As capacitações sobrenaturais para edificar a igreja e testemunhar com poder e autoridade. Então, a capacitação ela vem através desses dons espirituais que o Espírito vai distribuir à sua maneira. Tá? E o poder para testemunhar. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Isso vai dizer lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, esse poder também que temos, né, através do Espírito Santo, de ser testemunhas, de ser representantes, né, desse evangelho que nos salvou e que nos resgatou. Aí ainda coloca aqui, ó, por isso sempre orar antes de agir, o Espírito Santo nos abre portas, é isso aí. Então, sempre tendo a oração como ferramenta, né, sempre na busca pelo Espírito Santo. O principal propósito do batismo, tá? Aí a gente pensa o seguinte, tá, agora sou selado com o Espírito Santo, sou batizado, né? Então, qual é o propósito de tudo isso? É a nossa edificação própria, né? Não só isso, né? Então, o propósito do batismo é capacitar o crente para cumprir a missão de Cristo no mundo, com ousadia e eficácia sobrenatural. Então, o Espírito Santo não é algo que a gente deve guardar dentro de uma caixinha, colocar debaixo do braço e dizer, tá, agora, né, sou um super crente, né? Porque sou selado com o Espírito Santo. Não, é para que nós venhamos cumprir essa missão que Jesus deixou para nós. O significado do batismo é uma experiência espiritual e funcional, não é apenas um momento emocional, passageiro, mas uma transformação espiritual profunda que capacita a gente para o serviço cristão. Então, aquilo que a gente vai enfrentar na nossa vida ministerial, naquilo que nós vamos desempenhar dentro das funções na igreja, vem muito ligado a essa capacitação dada pelo Espírito Santo. É por isso que eu tenho, gente, às vezes eu sou tido como chato nesse sentido, assim,
É por isso que eu sou meio, eu tenho um posicionamento meio forte em relação a isso, porque se Jesus, preste bem atenção, se Jesus ele deixou uma ordem para os apóstolos, deixou uma ordem para os discípulos dizendo, olha, vocês primeiro precisam experimentar do Espírito Santo, vocês primeiro precisam deixar que o Espírito Santo seja derramado, para depois vocês enfrentarem a missão, né? Para depois vocês irem por mim, né? Anunciar esse evangelho, anunciar as boas novas, né? Então, se o próprio Jesus fez isso, por que muitas vezes na igreja nós não fazemos isso, né? Por que muitas vezes, né, nós somos uma igreja hoje que ela é muito ligada ao serviço, né? As pessoas chegam na igreja, a gente tem que encaixar elas em algum lugar, a gente tem que botá-las para trabalhar. Eu sou extremamente contra isso, né? Eu acho que as pessoas, elas primeiro precisam experimentar Deus, elas primeiro precisam saber quem Deus é, elas precisam saber o Deus que elas estão servindo, para depois sim ir, né, e fazer aquilo que deve ser feito. É porque a gente se organizou numa estrutura de igreja que nos demanda tempo, que demanda gente, né? A gente precisa ter gente, tem que ter gente para fazer isso, tem que ter gente para fazer aquilo. Tem que ter gente para trabalhar em determinado ministério. E, na verdade, a gente está tendo gente, mas não estamos preparando gente. É por isso que a gente tem esse ambiente aqui, né? Esse é um ambiente em que nós estamos nos preparando, né? É um ambiente, por exemplo, para quem trabalha na igreja, está aqui se municiando daquilo que o Espírito Santo quer falar nos nossos corações, nas nossas vidas. Então, se o próprio Jesus, ao enviar os discípulos para as missões, para a missão, disse para eles, olha, primeiro se revistam do Espírito, para vocês saírem daqui e enfrentar, né, aquilo que é necessário ser enfrentado, né? Mas primeiro se revistam do Espírito. E aí, muitas vezes, nós, bonitos que somos, os alecrins dourados, queremos, né, servir a Deus, servir ao Evangelho, sem antes, né, nos capacitar e nos municiarmos em Deus naquilo que vamos fazer. Então, a capacitação para servir, o cristão batizado no Espírito serve com ousadia renovada, autoridade espiritual e fervor inconfundível no reino de Deus. Quando nós estamos, né, recebemos os atributos do Espírito Santo, nós passamos a atuar com essa autoridade espiritual que somente o Espírito Santo pode dar sobre nós. Sensibilidade de oração, né? Aumenta drasticamente a sensibilidade à voz de Deus, nós passamos a ser mais sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco e fortalece a nossa vida de oração, tornando a gente mais íntimo, né? Tornando os momentos de oração mais íntimos e mais poderosos também diante do Senhor. Tá bem? A evidência do batismo, né? Aí nós temos aí alguns sinais, né? O sinal inicial, a evidência inicial bíblica do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, tá? E aí nós temos o quê? A evidência, tá? O falar em línguas como uma das evidências do batismo. Por que o falar em línguas é tão comentado e é uma das principais evidências? Por quê? Porque em Pentecostes foi a evidência, né, dada, né, quando o Espírito Santo foi derramado, cumprindo essa profecia de Joel que derramaria do Espírito sobre toda a carne. A gente vai ver lá no livro de Atos, né, o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado através da pregação de Pedro, né, que na autoridade do Espírito Santo prega, e tem a manifestação do Espírito Santo através, né, do falar em línguas. Tá? Isso a gente vai ver registrado lá em Atos 2,4, que foi o dia de Pentecostes. Então, é um sinal e não um fim. As línguas não são o objetivo final, mas um sinal visível do transbordar da presença do Espírito Santo. Então, é um dos sinais. A dimensão espiritual ativada indica que a dimensão sobrenatural está operando ativamente na vida do crente. E os frutos e os dons subsequentes, outros frutos do Espírito e dons espirituais, se manifestam progressivamente com o tempo. Então, essa transformação toda que a Aida colocou aqui, que a gente comentou, elas vão aparecendo na nossa vida, né? De repente, aquilo que eu fazia, eu já não faço mais, pela ação do Espírito Santo na minha vida. A Aida abriu o microfone, quer falar, Aida? Ok. Acho que agora tu fechou o microfone, Aida. Fechei mesmo. Tá. Mas assim, tu estava colocando ali, né, Rafael, a respeito, assim, que a pessoa chega na igreja e em seguida está fazendo alguma coisa, né? Sei lá. Sim. Eu observava isso. E eu, né, muitos anos que eu tô indo ali na Quadrangular, né? Muitos anos para mim, né? Claro, tem gente bem mais antiga. E eu
eu custei, assim, a exercer alguma coisa, assim, sabe? Porque eu sempre achava, e ainda acho, né, diga-se de passagem, que eu não estou pronta, assim, eu estou em preparação. Eu me sinto sempre em preparação, não sei por quê, né? E hoje, assim, trabalhando ali com as crianças, eu sempre digo, assim, para a Kátia, que é quem eu mais eu vejo, né, no meu dia a dia, eu estudo um monte, assim, porque eu acho que não é fácil, né? Não é fácil tu ir ali, né, e falar da palavra com crianças. Uhum. Nós devemos até ter pessoas que acham fácil, mas eu não acho, né? Porque é um assunto extremamente subjetivo e tu tem que trabalhar de uma forma concreta. Então é bem difícil, eu acho, assim. E eu estudo um monte. E eu levei anos para desenvolver alguma atividade na igreja, né? E sempre achava que eu não tinha condições. Às vezes o pastor falava lá em cima, assim, né, dos irmãos que ficavam só no banco, né, tirando o pó do banco, e eu pensava assim, bom, eu sou uma. Eu sou uma que tira o pó do banco. Eu pensava, né? E porque eu acho que é uma responsabilidade. Tem gente que acha fácil, né? Eu vejo que nós temos, assim, colegas, irmãos, né, que chegam e já estão falando com propriedade, falam e sabem, não sei o quê. E eu fico quieta, assim, porque eu penso assim, eu não sei tudo isso. Eu preciso estudar Mas, para falar com propriedade. Preciso estudar. mas assim, ó, Aida, existem vários pontos que a gente pode colocar em relação a isso, porque o que acontece? Eu acredito e sempre pondero isso. Eu, por exemplo, assim, ó, a briga que eu tenho, né, espiritualmente falando, é para não me acostumar com o altar, tá? Porque é muito fácil a gente se acostumar com o altar. É muito fácil a gente se acostumar. Eu falo em altar porque é a área que hoje eu atuo dentro da igreja, ou seja, na pregação, ou seja, no louvor. É muito fácil a gente fazer as coisas no automático, né? É a mesma coisa que vamos dizer ali, o teu trabalho na PAI. A partir do momento que tu for ali no automático, tu vai exercer o teu trabalho no automático, de maneira normal, de maneira natural, mas tu vai perder o propósito do teu trabalho, né? Tu vai perder o amor pelo teu trabalho, né? Então tu vai fazer as coisas no automático. E a gente tem que ter esse cuidado com as coisas relacionadas a Deus, tá? Eu tenho esse cuidado com o altar. Então o altar, para mim, eu sempre digo que ele tem que ser algo prazeroso, né? O altar tem que ser um lugar de adoração, um lugar de conexão com Deus, é o lugar onde eu vou servir a Deus, então ali tem que ser um lugar prazeroso para mim. Ali não pode ser um momento em que eu acordo de manhã e digo assim, hoje vou ministrar o louvor, vou cantar tal e tal música, hoje vou pregar uma palavra aqui, vou buscar um versículo qualquer e vou explicar e deu para bola. Não. Aí eu estou fazendo as coisas sem a ação do Espírito, que é aquilo que nós estamos, né, conversando aqui. Agora, a partir do momento que a gente sempre, eu e a Milka, a gente sempre conversa isso, né? A Milka, por exemplo, ela tem dificuldades, né, muitas vezes de subir no altar e pregar, enfim, ou ministrar o louvor, por quê? Porque isso gera um certo temor no coração dela, além pela questão dela ter o jeito dela, né, de ser mais tímida, né, de ser mais contida, digamos assim, né, isso gera um temor no coração dela. E a partir do momento que a gente perde isso, a gente está fazendo as coisas no automático. Então, por exemplo, não interessa se você vai dar aula para criança, se você vai ministrar num culto para 2, 3, para 1000 pessoas, você tem que ter o temor do Espírito. E o temor do Espírito está nisso que você está falando. É buscar, se dedicar, orar. É a mesma coisa que aqui, vou citar um exemplo bem claro. É esse momento que a gente está tendo aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma apostila. Ó. Essa apostila aqui tem todo o conteúdo, tá? Eu poderia muito bem pegar esse conteúdo aqui, simplesmente ler esse conteúdo para vocês e deu para a bola, encerrar a aula e dizer, a aula está pronta. Mas não, eu tenho temor no meu coração. E tá aí a Milka que não me deixa mentir. Eu todo domingo, né? Domingo de tarde, normalmente é o horário que eu faço. Eu pego aqui o estudo, né? Eu leio, eu medito naquilo que estou lendo, eu vou para a Bíblia, busco os versículos, busco a palavra, eu acrescento coisas aqui, porque às vezes eu acho que é muito superficial para o nível da turma que a gente tem, né?
eu coloco algumas coisas, retiro outras, né? Por quê? Porque há o temor no meu coração em passar aquilo que realmente Deus, né, quer que seja transmitido, né? E que vocês venham absorver esse momento de conhecimento. Eu poderia muito bem aqui ligar o computador e simplesmente dar aula, né? Mas aí até a Milka mexe comigo, mas tu monta um estúdio para dar aula. Sim, eu ligo uma câmera aqui, eu poderia usar a câmera do computador, eu ligo uma mesa de som, eu ligo um microfone, tudo para quê? Para dar o melhor que eu tenho, né? Para Deus em primeiro lugar e, é claro, em respeito a vocês que estão parando aqui para nos assistir, para nos ouvir. Então, o que acontece? Quando nós fazemos as coisas com excelência, nós estamos atuando dentro das ações do Espírito, né? Porque pela nossa vontade, Aida e pessoal que nos escuta, pela nossa vontade, talvez a gente não fizesse, né? Pela nossa vontade, talvez pela vontade de vocês não estariam aqui. Eu costumo dizer que para mim hoje, no nível que nós estamos de sociedade, o nível que a gente está de mundo hoje, tá? Eu costumo dizer que hoje ir a um culto é um milagre de Deus. Ir a um culto é um grande milagre do Espírito Santo, porque tem tanta coisa nos prendendo em casa que quando a gente deixa essas coisas em casa e vai para um culto, cara, é um milagre. Então a gente precisa valorizar esse tipo de coisa, né? Então, tudo aquilo que a gente for fazer, então assim, ó, ter crianças hoje, né, para te ouvir, Aida, para ouvir o ministério infantil da igreja, ter crianças hoje para absorver esse conhecimento é extremamente importante, porque elas são bombardeadas com tudo que é tipo de conhecimento fora da igreja. E aí, quando chega na igreja, elas precisam ter o conteúdo relacionado não só à questão bíblica, mas também à questão espiritual, que é isso que a gente está falando. A ação do Espírito Santo nas nossas vidas, também transformando outras pessoas através daquilo que Deus nos permite fazer para Ele. E é por isso que eu digo, não tem como nós agirmos na ação do Espírito Santo se nós não formos revestidos por Ele. Então, muitas vezes, não vou dizer encrenca, né, mas muitas vezes aquilo que é um posicionamento que muitas vezes eu tenho, que é um posicionamento forte em relação à questão da igreja, e não falo só da nossa igreja, eu falo da igreja como um todo, no geral, porque muitas vezes nós queremos encaixar pessoas, mas essas pessoas ainda não passaram. E não é culpa delas, e não é nem culpa da igreja, é culpa de um sistema que foi criado, né? Que a gente precisa encaixar todo mundo, quando na verdade nós precisamos discipular pessoas. Só que o discipulado, ele é isso, o discipulado leva tempo, né? A Aida mesmo falou, eu acredito que o tempo que a Aida ficou lá no banco era um tempo de discipulado para ela, era um tempo que ela precisava aprender, era um tempo que ela precisava absorver, era um tempo que ela precisava se relacionar com Deus para entender aquilo que ela deveria fazer, né? E muitas vezes, principalmente quando a gente vai trabalhar com criança, né? Que muitas vezes o ministério infantil ele é subestimado dentro da igreja, né? Porque o ministério infantil é o cultinho, né? Chegou o horário da palavra, nós vamos jogar as crianças para lá, né? Para elas não perturbarem o culto. Muitas vezes o ministério infantil ele é visto dessa forma. Vamos tirar as crianças do culto para elas não perturbarem o culto. Mas não é isso. O ministério infantil ele é um culto destinado para as crianças. E nesse culto destinado para as crianças, precisa ter irmãos preparados para isso. Irmãos experimentados no Espírito Santo. Então isso que tu sente, Aida, de muitas vezes dizer, eu não estou capacitada, eu não me sinto capacitada, não me sinto preparada. Não te preocupa, porque eu também me sinto assim. Só que o que eu faço? Eu me capacito, eu tento me capacitar e sempre achar que não é ainda o ponto que eu tenho que chegar, que eu tenho que ir além. Então, é sempre importante a gente pensar nisso, né? É a mesma coisa que na música, que é a área que a gente atua ali, né? Nós não somos músicos profissionais, não somos, estamos longe disso, mas a gente ensaia e sempre que a gente termina o ensaio, a gente sempre acha que não tá bom, né? Por quê? Porque a gente sabe que pode melhorar, a gente sabe que a gente pode evoluir. E isso vale para a nossa vida, vale para a nossa profissão. Só que nós empenhamos isso na nossa vida profissional e muitas vezes não empenhamos isso para Deus, né? Então, a nossa vida espiritual ela também precisa ser carregada disso. E aí a gente parte para outro ponto aqui, já encaminhando para a reta final, gente, porque eu já estou estourado no horário aqui. Mas como receber o batismo? O batismo com o Espírito Santo é um dom gracioso de Deus. Jesus é o batizador. Ele é recebido mediante uma postura de abertura e entrega ao Senhor. Precisamos ter uma fé genuína,
crer firmemente que Deus deseja conceder esse dom precioso a todos os seus filhos que o buscam, uma busca sincera, né? Um desejo intenso, sincero, de aproximação íntima com Deus, anelando por mais da sua presença, e uma entrega total, uma vida consagrada ao Senhor, rendida completamente à sua vontade e ao seu propósito eterno. O cristão deve buscar apenas uma experiência inicial, mas permanecer constantemente cheio do Espírito Santo. Ou seja, não devemos buscar somente, né, a pontinha do iceberg, devemos mergulhar profundamente, né, nessas experiências espirituais que Deus deseja nos conceder e que Ele nos prometeu. Pode passar? E aí, vivendo na plenitude do Espírito, tá? Fica como nosso recado final aqui na aula. Para crescer continuamente na plenitude e maturidade do Espírito Santo, a gente deve cultivar algumas disciplinas espirituais. Oração profunda e diária. Cultive diariamente uma vida de oração profunda, íntima e persistente, criando espaço para ouvir a voz de Deus. Meditação na palavra. Meditar nas Escrituras com o coração sensível e aberto, permitindo que a palavra transforme a sua mente e caráter. Uma comunhão constante, manter a comunhão firme e constante com o corpo de Cristo, edificando e sendo edificado pelos irmãos, e o serviço com amor, servir ao próximo com amor genuíno, humildade profunda e zelo incansável pelo reino de Deus. O enchimento do Espírito é um caminho contínuo e uma vida completamente entregue aos propósitos eternos de Deus. Tá? Então, isso são alguns requisitos, né, que a gente deixa aqui para que nós possamos viver na plenitude do Espírito. Tá bem, gente? Alguém tem alguma coisa para colocar? Só para a gente encerrar?